50 navios e 20 aviões desapareceram. Muitas pessoas sumiram e forças misteriosas podem ter... Oh não, espera. Roteiro errado. Este Triângulo das Bermudas está localizado na Transilvânia. Erro meu. Então, era uma vez, no coração da Transilvânia, um lugar misterioso que as pessoas chamavam de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Olhe para essas árvores retorcidas e sua vegetação rasteira emaranhada. Parece que alguma criatura maligna pode aparecer por trás de uma árvore a qualquer momento. Pode até haver fantasmas e criaturas misteriosas que vieram do espaço, como dizem as histórias. A floresta se tornou popular na década de 1960, quando um homem estava relaxando lá em uma tarde quente de agosto com sua namorada e alguns amigos. De repente, sua namorada apontou para algo incomum no céu. Um homem se aproximou do local onde ela estava e, para sua surpresa, viu também. Era um estranho disco prateado brilhando no céu. Ele rapidamente puxou sua câmera e tirou 4 fotos antes que o objeto assustador fugisse. Muitas pessoas estavam céticas e alegaram que provavelmente eram alguns balões meteorológicos que pareciam uma nave espacial porque foram fotografados com uma iluminação estranha. Mas nenhum balão meteorológico, dirigível ou qualquer outro objeto estava no céu acima da floresta naquele dia. Assustador, hein? Essa não é a única lenda dessa área. As histórias dizem que aqueles que se aventuraram muito fundo nas profundezas sombrias desse lugar assustador, muitas vezes não voltaram, e foi por isso que ele ganhou seu apelido. Havia um pastor que entrou na floresta com suas 200 ovelhas. Nunca mais foram encontrados. As pessoas também têm sussurrado histórias sobre uma menina de 5 anos que desapareceu, mas ela ressurgiu um dia, 5 anos depois, vestindo as mesmas roupas do dia em que desapareceu, além de não ter envelhecido nadinha. Tem gente que entrou na floresta e conseguiu voltar, mas com queimaduras graves, febre alta e outros problemas de saúde que não tinham antes. Alguns tinham certeza de que isso acontecia porque o subsolo continha urânio natural com alto nível de radioatividade, e para outros não é incomum que você venha a essa floresta e sinta que alguém está olhando para você, ou pode acontecer de seus dispositivos eletrônicos simplesmente desligarem. Aqui está algo que não é uma lenda. A floresta tem uma história rica. Algumas fontes dizem que ela foi o lar do assentamento mais antigo da Romênia, datado de 6500 a.C. As próprias árvores são bastante misteriosas. Elas crescem em espirais assustadoras ou alguns padrões inesperados em zigue-zague. Mesmo que alguns cientistas tenham ido lá para explorar esse fenômeno, não conseguiram encontrar a resposta para serem assim. Parece que as árvores torcem seus galhos para estender a mão e te agarrar quando você não está olhando. E o interessante é que cada uma dessas árvores retorcidas espirala no sentido horário. Mas as lendas dizem que muitas coisas inexplicáveis aconteceram em uma parte específica da floresta, onde você não encontra árvores ou qualquer outro tipo de vegetação. É um círculo perfeito chamado The Clearing, o nome ideal para um filme de terror inspirado em todas essas histórias. O solo sem vegetação foi testado e ninguém encontrou nada estranho ou uma anomalia que pudesse impedir o crescimento de plantas ali. Alguns moradores acreditam que a floresta tem energia positiva, por isso é bom fazer um desejo lá. Mas muito mais pessoas deixaram sua imaginação correr solta, contando histórias sobre atividades paranormais que aconteciam ali, como esferas misteriosas surgindo no meio da floresta ou luzes extraterrestres. De qualquer forma, você e seu castelo podem se afastar, Drácula, porque você não é a única história assustadora da Transilvânia. Aqui está outro motivo pelo qual você não conseguirá dormir bem esta noite: a Isla de las Muñecas ou a Ilha das Bonecas. No meio das águas misteriosas e turvas dos canais perto da cidade do México, existe uma pequena ilha. Pode parecer encantador no começo, até você perceber que é o lar de centenas de bonecos pendurados nas árvores e espalhados pela vegetação. Essas bonecas são velhas e decadentes, perderam a cor com o tempo e seus rostos outrora alegres agora estão distorcidos em expressões de desespero e horror. Há uma história triste por trás desse lugar perturbador. Ele diz que a ilha costumava ser o lar de um homem recluso, que deixou sua família há mais de 50 anos para viver sozinho na ilha. Ele começou a colecionar obsessivamente bonecas perdidas no canal. A história diz que ele até trocou produtos que cultivava com os locais para conseguir mais bonecas. O homem não limpou essas bonecas nem demonstrou interesse em consertá-las. Ele apenas decorava sua ilha com elas, independentemente do estado em que as encontrasse. Mesmo aquelas que pareciam boas acabaram arruinadas devido a ventos e chuvas.
Elas não estavam apenas do lado de fora, sua cabana estava cheia dessas bonecas assustadoras também. Muitas pessoas ficaram apavoradas com esse lugar, alegando que era amaldiçoado, mas outras acreditam que as bonecas protegem a ilha. Vamos para os subúrbios do norte de Londres, onde você pode encontrar o misterioso cemitério de Highgate. Definitivamente não é o local de descanso típico para os que partiram. Esse cemitério tem túmulos peculiares, incluindo os de Karl Marx e Douglas Adams, mas não é isso que atrai os visitantes. As pessoas vão lá por causa das lendas que afirmam que esse lugar é assombrado por todos os tipos de criaturas assustadoras, incluindo vampiros. Sim, histórias sobre figuras sombrias pairando sobre túmulos com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas nunca ficam entediantes. Mas esse lugar nem sempre foi tão assustador. Foi estabelecido em meados do século XIX, antes negligenciado e coberto de mato, com monumentos em ruínas e vegetação que parecia engolir túmulos. Mas essas lendas se popularizaram junto com o próprio local na década de 1970, depois que o cemitério apareceu em vários filmes de terror. Alguns visitantes são até autoproclamados caçadores de vampiros. Há uma vila pacífica e charmosa chamada Pluckley, a uma curta distância de Londres. Pelo menos é o que parece à primeira vista. As pessoas sussurram que Pluckley pode ser a vila mais assombrada da Inglaterra. Ao percorrer suas ruas sinuosas, você encontrará muitos locais que as lendas dizem serem assombrados. Muitos estão ligados à família Daring, que manteve o título de Lords of the Manor por mais de 4 séculos. O que dá a sensação dos velhos tempos são as janelas de topo redondo em muitos edifícios. Diz a lenda que centenas de anos atrás, Lord Daring escapou quando seus inimigos o capturaram. Ele pulou por uma dessas janelas de cabeça. Em comemoração a essa bela ousadia, todas as janelas do solar e da vila foram feitas no mesmo estilo. Embora a mansão tenha pegado fogo em 1951, o legado da fuga de Lord Daring continua vivo na charmosa vila de Pluckley. Alguns dizem que Pluckley está cercado pela chamada Floresta Screaming. Existem muitas lendas sobre eventos paranormais que ocorrem lá. Há boas trilhas para a caminhada nesta floresta, mas para ser sincero, eu só teria coragem de percorrê-la durante o dia. E que tal a Floresta Torta? Ela fica na Polônia e tem 400 pinheiros cujos troncos fazem uma curva acentuada de 90 graus e depois se tornam estranhamente curvos, como a letra J. Alguém os plantou no início da década de 1930, mas ainda não está totalmente claro como todas essas árvores adquiriram a mesma curva. Um cientista disse que parecia uma resposta típica à gravidade. As plantas têm um mecanismo especial que lhes permite se reorientar quando o caule está na horizontal em relação à gravidade. Portanto, essas árvores podem ter sido cultivadas dessa maneira para fazer barcos ou móveis. Claro, a imaginação humana vai muito além da ciência. Muitos tentaram explicar a existência dessas árvores com histórias de espíritos que as possuíam, ou criaturas misteriosas do espaço que as fizeram assim. Ok, tô ligado. Deixa eu pegar minha pipoca.